Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Hoje vamos discutir as políticas públicas que a suinocultura brasileira precisa para crescer ainda mais, atender às demandas e continuar contribuindo para o crescimento do Brasil. Também vamos entender aquele dado curioso sobre as matrizes suínas, porque é importante que 75% delas cheguem à terceira gestação com um bom número de filhotes e todos muito saudáveis. Quarta também é dia do quadro de Granja em Granja, com mais uma boa história contada pelo próprio produtor. Então fique aí até meio-dia. Vamos começar? A suinocultura está passando por grandes transformações, não é mesmo? Você que trabalha na área sabe bem. São tantas exigências. Mas tudo bem, não vamos reclamar, né? Até porque o mercado reconhece e abre cada vez mais possibilidades. O Brasil está ganhando com isso. E eu estou aqui te falando tudo isso por quê? O governo federal bem que poderia reabrir linhas de crédito para custeio, por exemplo, de retenção das matrizes e adequar outras com taxas de juros menores. Poderia assim incentivar a produção brasileira que precisa reagir rápido para atender a grande demanda. Não é só eu que pede isso aqui não. Essas questões aí, na verdade, foram levantadas pela Charly Ludwig, diretora técnica da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, em uma reunião com a Câmara Setorial do Ministério da Agricultura. E agora ela vem contar os detalhes para a gente aqui no Ligados Integrados. Charly, bom dia! Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que estão nos escutando aí no Ligados Integrados. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado por ter vindo. Charly, conta pra gente sobre essas linhas aí que você, no caso, mostrou para eles lá, né? A falta de crédito e tudo mais. Queria saber um pouquinho até dessa história aí, né? A gente está há muito tempo sem elas fazem muita falta, principalmente para quem? Certo. Bom, o programa agrícola pecuário, né, ele é extremamente importante para o produtor rural, tanto para a suinocultura como para todas as cadeias, né, porque anualmente é lançado o Plano Safra, né, e isso é o que garante um crédito subsidiado ao produtor rural. Então, para essa safra, nós estamos prevendo principalmente trabalhando para baixar as taxas de juros, né? Em virtude da pandemia, a perda de preço no mercado interno, né? Principalmente o produtor independente, aquele que não tem contratos fixos, ele sofreu muito no momento de pandemia, devido ao fechamento de restaurantes, ele teve um impacto muito, porque o produtor independente ele vende muito para os mercados locais, açougues, restaurantes, né? Vende para frigoríficos menores e quem realmente consome são os food services, né? As grandes redes de restaurante. Então houve um impacto, uma perda muito grande do preço, que felizmente agora está se recuperando muito também em função das exportações da carne suína, que tem crescido absurdamente. Então, o pleito que a associação levou para o Ministério da Agricultura, para a ministra Tereza Cristina, que vem fazendo um trabalho excelente frente ao Ministério da Agricultura, principalmente baixar as taxas de juros, né, do Plano Agrícola Pecuário, que é fundamental, que a gente trabalhe com taxas subsidiadas aí, o montante de crédito, principalmente para custeio, né, porque soja, milho, principalmente soja, o preço está bastante elevado, né, e 80% do custo de produção de suínos, em média, é ração. Então, assim, pedindo ao Ministério que aumente as linhas de custeio e com baixas taxas de juros, né?
Acreditamos que o montante de crédito rural deve se manter, né, não deve aumentar, mas se mantido, é uma garantia importantíssima para o produtor que ele pode adquirir o crédito em todos os bancos que operam crédito rural, né, no Brasil, com taxas subsidiadas. E principalmente com uma carência aí que vai de 3 anos, né, em média, até 10 anos para pagar. Outra linha que nós pedimos dentro do programa de crédito, o Inovagro, nós solicitamos que abra especificamente para a melhoria de fábricas de rações, que a gente prevê que é muito importante, porque a necessidade da melhoria nas fábricas de rações, então termos uma linha de crédito dentro do Inovagro, que já existe, para subsidiar melhorias nas fábricas de rações. Mas como é que está essa situação? Perdão, já continuamos. Como é que está essa situação por hoje em dia, hein, Charly? A gente está com essas linhas, no caso, sendo oferecidas, só que elas estão com taxas muito altas. A gente não teve uma perda delas, né? Dessas linhas. Não, muito pelo contrário, o Ministério da Agricultura manteve, né, os valores são bilhões para investimento em custeio, tanto custeio quanto investimento, modernização de frotas, inovação tecnológica, tudo que envolve agricultura de baixa emissão de carbono. Então, assim, essas linhas são contínuas. O que nós solicitamos é que a taxa de juros seja reduzida junto com a CNA e que realmente, assim, também se conseguiu adiamento, né, com relação ao pagamento, né, das parcelas da safra anterior. Então, isso foi um ganho. E agora o pleito é realmente buscar taxas menores, então deve ser anunciado, assim como também pedimos ao Ministério da Agricultura uma linha para reposição de plantel. Como é que foi até essa recepção deles quanto a esses pedidos de vocês, né? Certo. A gente acredita que a ministra está muito comprometida, né? Desde o início com a pandemia, uma coisa que a gente tem que ressaltar, o Brasil, a gente não teve problema algum de desabastecimento de alimentos, né? A gente nem parece que está num cenário de pandemia. Então, os produtores não pararam, as indústrias não pararam, o Ministério fez um grande esforço para não parar. Então, isso é um ponto positivo. Só que a necessidade de manutenção, então, teve um impacto, né? A margem de lucro, teve situações que o produtor ficou no negativo, né? Em função de uma sobra de animais no mercado, né? E não tinha um escoamento. Agora retomou, porque exportação está muito bom para o mercado asiático, 70% das nossas exportações são Ásia, mas a gente precisa enxergar que o produtor ainda está muito endividado, né? Então, por isso, a necessidade de, na renovação agora, com o anúncio do novo Plano Safra, que as taxas de juros sejam menores. E até para que eles possam investir e atender esse mercado que pede muito pelo Brasil, né, Charly? E aí vocês até citam ali, né, nesse pleito de vocês, por exemplo, o trabalho com as matrizes. Eu até fiquei curioso, por que esse trabalho? Bom, esse era um outro ponto que eu ia comentar. Bom, reposição de plantel, né, as matrizes, realmente, assim, tem que haver uma reposição contínua de plantel, melhoramento genético, né, e até porque os dados reprodutivos caem. Então, adquirir matrizes é oneroso para o produtor. Assim como a gente possui linhas para bovinocultura leiteira, né, quando o produtor de leite adquire no caso bezerras, né, para a nova geração, existe crédito subsidiado. E na suinocultura nós não temos. Então, esse foi um dos principais pleitos, porque, assim, constantemente o produtor tem que renovar o plantel e adquirir novas matrizes. Então, a gente solicitou ao Ministério da Agricultura que abrisse uma linha de crédito para reposição de plantel, né, matrizes suínas, né, que vão gerar as próximas proles, né, e isso é oneroso e já existe em outras cadeias, então buscar privilegiar também a suinocultura.
A gente precisa disso para aumentar esse nosso mercado e atender todo mundo que está procurando pelo Brasil, né, Charly? Exato, os índices de produtividade, né? Porque o produtor, para ele se manter competitivo, e o Brasil é altamente competitivo no mercado Pois é, a gente internacional, tem que né? aproveitar isso, né? Por isso investir. Aproveitar que o momento está muito bom em termos. É o único país que cresce no mundo em termos de exportação. A gente tem uma projeção de realmente o PIB do agronegócio esse ano aumentar, pelo menos acima de 2%, né? Enquanto o PIB dos países tem reduzido, né? Tem encolhido, o PIB do agronegócio, né? A parcela tem aumentado, e é uma projeção, a gente está pensando aí, prevendo um aumento para esse ano de 2,3%, 2,4%, muito impulsionado pela exportação, né? Que Porque bom. o Brasil não parou, né? E Charly, principalmente as exportações estão muito boas, o que tem favorecido o mercado. brigadão pelas suas informações. Se tiver alguma novidade, por favor, nos avise, tá bom? Tá bom, obrigada e um bom dia a todos vocês. Obrigado a você, bom trabalho aí. E agora vamos à previsão do tempo? A Priscila Paiva vem aí então com as informações. Bom dia, Pri. Olá, Pablo, tudo bem? A gente teve nesta terça-feira a abertura nacional da colheita do milho. E olha só que importante a meteorologia favorecendo as atividades em campo, porque em boa parte do centro-oeste, do Paraná e do sudeste do Brasil, a previsão é de tempo mais aberto. A gente não vai ter chuva muito significativa em todo o interior do Brasil. Só chove aqui na costa do Nordeste e no extremo norte do país, com volumes de até 100 milímetros acumulados em Roraima. No sul do Brasil, a gente está com uma influência de um bloqueio atmosférico que segura as instabilidades no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira tem uma nova frente fria chegando por lá. Aí o que a gente vai observar? A gente vai observar chuva mais forte só na metade sul do estado. Aí sim, até com rajadas de vento de 70 km por hora em algumas áreas de Alegrete, de Uruguaiana, tá? A gente observa aqui o volume de 22 a 26 de junho, aí ele consegue subir um pouquinho mais. Essa frente fria vai conseguir chegar em parte do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Então, só a partir da semana que vem é que a gente vai ter, então, esse bloqueio atmosférico perdendo um pouco mais de intensidade e levando um pouco mais de instabilidade para São Paulo e para Mato Grosso do Sul. Obrigado, Pri. E os Estados Unidos, nossos grandes concorrentes nas vendas tanto dos grãos quanto das carnes, não só têm recuperado a produção das proteínas animais, como registrou aumento na semana passada, que já ultrapassa o que era produzido em 2019, nesse mesmo período. Segundo o USDA, o Departamento de Agricultura do país, desde que a pandemia começou por lá, no início de abril, só se registrava queda. Pois então, só para ter uma ideia, na segunda semana de junho, os Estados Unidos produziram 3,2% a mais de carne suína na comparação com a mesma semana no ano passado. Mas o Brasil ainda é o grande produtor e exportador, com carne de frango na semana passada registrou alta de 19% em relação à semana anterior. Foi de 13.900 toneladas por dia para 16.500. Os dados são da Secretaria de Exportação do Ministério da Economia. Mostram que estão mais baixos que no ano passado, 15% a menos que no mesmo mês. O valor pago também caiu, 20%. Intervalo comercial, depois a gente discute por aqui o que é importante, por que é importante que 75% das matrizes suínas estejam produzindo bem até a terceira gestação. E como você consegue esse feito, hein? Até já! Dias atrás, a gente discutiu aqui como uma matriz suína precisa ser manejada, para viver bem, responder com bons resultados, fazer parte daquela taxa de 75% do plantel que chega até a terceira gestação com bons filhotes. E a partir desse dado aí, eu fiquei curioso, até guardei uma dúvida para a gente falar mais sobre ela bem especificamente. Por que é importante ter aí 75% de aproveitamento?
A resposta a gente vê na reportagem com a Júlia Fabre. Oi, Pablo, ótimo dia para todo mundo. Bons resultados financeiros dependem do bom desempenho zootécnico do lote. Os produtores precisam encontrar um equilíbrio perfeito entre os investimentos para assegurar a saúde dos animais e os lucros que pretende alcançar lá na frente. Na suinocultura, algumas metas demonstram se o manejo está sendo feito da maneira correta e também ajudam a identificar possíveis falhas. O Rangel é extensionista de UPD, Unidade de Produção de Leitões Desmamados, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele falou sobre bons indicadores de produção de leitoas matrizes. Recebe um número X de leitoas, aí 100 leitoas por mês, a gente tem que fazer com que, no decorrer da vida delas, 70% a 75% desses animais cheguem no mínimo até o terceiro parto, para que a gente tenha um bom desempenho reprodutivo desses animais. Quem investe em matrizes tem que ter um retorno financeiro e os investimentos precisam se pagar. Rangel destacou 2 aspectos importantes para o sucesso da produção: os custos e o desempenho zootécnico. Estamos falando de um bom desempenho reprodutivo das matrizes. O ideal é que 70% das leitoas chegue ao terceiro parto, garantindo um número mínimo de leitões que varia entre 40 e 45. E do ponto de vista zootécnico, a gente vai trabalhar cada vez mais tendo uma taxa de retenção no mínimo de 70%, a gente vai ter muitos ganhos na granja e na cadeia. Vamos na granja. A idade média do plantel influencia na produtividade. Os animais jovens expressam ao máximo seu potencial reprodutivo. O ápice da produção das matrizes vai do 3º ao 5º ciclo. Se o maior número de animais na granja corresponder a essa faixa etária, melhores serão os resultados zootécnicos. E pensando na cadeia como um todo, esses animais a gente vai estar disponibilizando para as fases seguintes, que creche e terminação, eles vão ter cada vez mais um ganho genético. Dessa forma vão estar expressando o melhor potencial genético nas fases seguintes. É sabido hoje que as genéticas trabalham com melhoramento genético para ter um animal de alta performance, que é os animais que a gente trabalha, e quanto mais a gente tem uma taxa de retenção adequada, mais a gente vai estar trabalhando com esses animais. Por quê? A gente vai estar tendo cada vez mais os animais mais jovens na granja aí produzindo. Da mesma forma, é interessante até abordar esse tema, por isso que a gente trabalha a taxa de retenção, porque não adianta a gente ter uma alta reposição e vai ter animais muito jovens, só que a gente vai estar perdendo esse animal, e financeiramente não é interessante. A taxa de retenção é o ponto de equilíbrio entre retorno financeiro e melhoramento genético. A gente vai estar deixando com que esses animais fiquem no mínimo, o tempo mínimo para estar se pagando dentro das nossas granjas. Bom, e uma das questões para a gente ter um bom indicador de taxa de retenção, a gente está medindo esse indicador através de gestão à vista, como a gente tem nas nossas unidades. Então, por isso, a gente tem que estar acompanhando esse indicador conforme os lotes vão seguindo, né? À medida que a gente recebe esses animais, a gente vai ter no mínimo, cobrir 95% dos animais que a gente recebe, no mínimo, chegar até o primeiro parto, 87% desses animais. Da mesma forma, 81% a 82% tem que chegar até o segundo parto para que a gente consiga atingir a nossa meta, que é de 70% a 75% chegar até o terceiro parto. Dessa forma, a gente tem que vir acompanhando, fazendo a gestão desses lotes ou desses animais, porque se acontecer algum desvio, uma perda mais acelerada por uma ou outra causa, a gente poder agir e a gente poder contornar e atingir o nosso resultado. A gente tem que estar trabalhando com a gestão à vista de outros indicadores. Dessa forma, a gente consegue atingir o nosso objetivo de ter o melhor resultado possível, aliando o ganho zootécnico com o ganho financeiro. Vamos continuar sobre esse assunto. A gente, inclusive, convidou o Rangel para vir conversar aqui com a gente. Ele já está aqui, então. Rangel, bom dia para você. Ligados, integrados, estamos aí para dar uma conversadinha sobre esse tema muito pertinente na produção. Rangel, conta para a gente aí,
A gente falou muito nessa reportagem até sobre uma questão mais econômica, né? Como esses dados aí, essa retenção, fazem com que a granja mantenha as suas contas no positivo, né? Ou até melhor do que isso, né? Tenha investimentos aí retornados e também tenha uma sobra, é claro, esse é sempre o objetivo de qualquer negócio. Mas me conta no dia a dia, eu acho legal a gente tocar nesse ponto. O que às vezes faz um produtor não chegar nessa retenção de 70%? Né, Pablo, esse é um tema pertinente e justamente quando a gente alia a produção com a questão do custo, né? Hoje as nossas matrizes, a reposição, a gente tem que tratar ela como um ativo, né? Porque a gente vai estar investindo um valor X nas matrizes e elas têm que, como qualquer investimento, né? Elas vão ter que se pagar, ter um investimento. Então, esse tema de taxa de retenção não era um tema muito trabalhado anteriormente, não era um indicador da produção e ele veio nos últimos anos justamente contra essa questão para a gente ter essa ideia de a gente estar fazendo um investimento de reposição dos animais na granja e a gente tem que fazer com que esse investimento retorne financeiramente, né? A importância de ter essa taxa de retenção é justamente ter um cuidado, como até foi abordado anteriormente, com os animais, né? E fazer um acompanhamento dessa taxa de retenção para ver como que está se comportando, né? Como eu comentei na reportagem, a gente tem metas tanto do recebimento como da cobertura para o número de animais que chegam no primeiro parto, o número de animais que chegam no segundo parto, para chegar no mínimo possível de 70% a 75% no terceiro parto, né? Uhum. Mas a dica para o produtor, né, para que ele consiga chegar aí, né? A gente pode apontar alguns problemas que podem ocorrer, não que eles estejam fazendo, mas que eles podem, né, cair nesse problema, às vezes até sem querer. Na verdade, assim, né, Pablo, cada granja, cada sistema produtivo tem as suas peculiaridades. A importância é a gente acompanhar esse indicador para estabelecer as possíveis causas das perdas desses animais. Pode ser uma questão sanitária, por mortalidade, por anestro, por perda de fêmeas no parto. Assim, o fator primordial para a gente ter uma boa taxa de retenção justamente é arrancar com os animais bem, né? É ter um acompanhamento, tentar cobrir e ter o maior número possível dessas leitoas no primeiro parto, né? Então a gente preconiza aí que cubra 95% até o primeiro parto, até de cobertura. E que desses 95% chegue no mínimo 87% dessas matrizes de o primeiro parto, né? A gente já está tendo o acompanhamento desse indicador, né? Porque como a gente está falando de 3 partos, a gente está falando aí de uma vida produtiva da fêmea aí de 1 ano e meio. Tá certo. E como é que, no caso, vocês têm reparado, depois desse cuidado sendo feito, né, até com a gestão à vista, a gente vê ali o quadro na granja, né, que é um dos quadros da granja de acompanhamento, como é que depois desse trabalho aí mais visto de perto, vocês têm reparado uma evolução, que os produtores realmente estão conseguindo mais chegar a essa taxa de sucesso aí? Justamente. Quando a gente começa a trabalhar com indicador e ter o trabalho de olhar para o número, a gente começa a ter o resultado, né? Então, a gente está trabalhando justamente muito forte na evolução desse indicador, tanto para a questão da zootécnica, como da questão do resultado da granja, né? Tá certo. E vocês têm reparado, inclusive, que tem gente conseguindo hoje mais do que 70%? Sim, nós temos aí granjas que estão acompanhando aí, trabalhando aí na faixa até o terceiro parto, granjas com 80% de sucesso aí nesse indicador. Legal. Rangel, a gente está com um problema um pouquinho da conexão aí, né? Mas tudo bem, a conversa foi boa já. Obrigado pelas informações e um bom trabalho aí para você. Sucesso, até mais. Certo, Pablo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Até mais, um abraço. E quando um produtor rural decide somar na função dele produtor rural integrado, muita coisa muda, né? As contas já não são mais as mesmas. Ele divide boa parte com a integradora, que, aliás, assegura os ganhos do integrado todo mês. Porque tem planejamento sólido que acompanha o mercado no mundo todo.
Por isso, o sistema de integração cresce, tem até programa de TV, olha só como esse. E toda quarta a gente mostra aqui um exemplo para você, vamos ver? Eu sou Flávio Bataer, sou integrado da Seara Rolândia. Comecei na atividade da avicultura há mais ou menos 20 anos atrás, iniciando com um aviário. Na época manual, sempre trabalhamos em regime familiar. Vendo a rentabilidade do aviário, comparando as outras atividades do meio rural, decidimos investir na automação do primeiro aviário e construção do segundo aviário. Isso ocorreu 4 anos depois. Hoje, estamos com 3 aviários automatizados, alojando 56 mil aves. Já temos uma área reservada para a construção do 4º aviário, porque nosso objetivo é crescer cada vez mais na atividade. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê nessa quinta, então, 11h30 da manhã aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.